Fala clã, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo sobre os investimentos. No vídeo de hoje iremos entrar mais a fundo sobre os fundos imobiliários, quais são os tipos que nós temos de fundo e como a gente pode fazer a escolha entre eles, que são os fundos de tijolos, fundos de papéis, fundos de fundos, fundos do agronegócio, fundo de desenvolvimento. Então no vídeo de hoje irei mostrar a vocês um pouco sobre cada um deles e como a gente identificar quais são os tipos de fundos que temos de opções. Então fica comigo no vídeo e aprende mais um pouco sobre os fundos imobiliários. Simbora, clã! Bom, se tratando de fundos imobiliários, vamos iniciar pelos fundos de tijolos, que são os preferidos de algumas pessoas. Por que esse nome? Basicamente, o fundo de tijolo são aquelas instituições. Aquele é um fundo que é gerido aonde há imóveis realmente físicos, ou seja, os imóveis são próprios desse fundo imobiliário. Shoppings, hospitais, escritórios, galpões logísticos e assim por diante. Ou seja, ele há uma gama de imóveis dentro da sua carteira e são imóveis próprios dessas instituições, que vão fazer o gerenciamento desse imóvel e ganhar dinheiro através do aluguel dos imóveis realmente que estão ali dentro da sua carteira. Então, dentro do site, eu vou mostrar a vocês um desses tipos como exemplo. Não é uma recomendação de compra, mas só a título de exemplo para vocês, beleza? Aqui dentro da plataforma do Investidor 10, vocês podem ver nessa parte aqui em cima, tem 10 ações, FIIs, que são os fundos imobiliários internacionais, ETF, BDR, assim por diante, notícias, chat A e assim por diante. Dentro aqui dos FIIs, você pode colocar, clicando aqui na barra, você consegue ver aqui os mais buscados, os segmentos, que é isso que a gente está falando, e aqui os rankings, mais buscado, maior dividendo, maior valor patrimonial, maior liquidez, P sobre VP, e assim por diante, a variação nos 12 meses que a gente está crescendo mais, e outros aqui, rastreadores e tal. A gente também pode fazer a busca, que eu vou fazer com vocês, depois no próximo vídeo, mostrando quais são os indicadores dos fundos que eu busco para poder investir. Mas aqui falando do fundo de tijolo, que a gente já fez a abertura, aqui mostra basicamente os fundos de tijolos que nós temos dentro da Bolsa de Valores como opções que a gente pode comprar. O HGLG 11 mostra o patrimônio da empresa, o P sobre VP, ou seja, o preço que está cotado, o valor patrimonial, no caso, desse ativo, dos imóveis que esse fundo imobiliário tem. O dividend yield, ou seja, aquela porcentagem que eles pagam em relação à sua cota. Você vê aqui que durante os 12 meses ele pagou 8,34. E o segmento, aqui logístico, indústria, galpões logísticos, que é o HGLG. E assim por diante, ali shoppings, varejo, híbrido, esse daqui ele tem mais de um segmento, logístico, industrial, galpão, híbrido de novo, shopping, varejo, lajes corporativas, shoppings e assim por diante. E aqui tem logístico, shoppings e assim por diante, ele vai mostrando quais são os tipos que eu posso ter dentro dessa carteira. Eu vou olhar o HGLG, só para mostrar a vocês. Ele, como uma ação, o fundo imobiliário, ele vai terminar com esse 11 no final, são 4 letras maiúscula e os números do final 11. Ele parece lá como a UNIT, das ações que também termina em 11. Então você tem que diferenciar e observar. Ele vai vir um fundo imobiliário ou pode ser um NIT com 11. Então os dois usam a mesma numeração ali no final. Então aqui você vê a cotação, o valor que está, e aqui a variação que ele mostra. Mas o que eu quero mostrar a vocês é logo aqui embaixo, que você vê também o nome, razão social, o CNPJ, geral, logística, indústria, fundo de tijolo, renda, tipo de gestão, a vacância, que é o quanto de espaço ali não está sendo utilizado, ou seja, que não está gerando renda para o fundo, número de cotas, cotistas, valor patrimonial por cota, ou seja, ele está abaixo do valor patrimonial, ou seja, dos imóveis dividido pelas cotas, o valor dela, ele vai dar esse valor aqui, pegar aqui o valor patrimonial, dividir por cotas, dar esse valor por cota. Mas ele está abaixo, ele está 0,95 do valor patrimonial. E aqui tem outros resultados, por diante, também a comparação com outros indicadores.
Você pode ver dividendos idos aqui de alguns, também a comparação, baixando mais um pouco. Os dividendos pagos por ele durante o tempo, por diante. Aqui o valor, né, pago por cota, 1,10, bem constante aqui, ó, o pagamento desse valor. E aqui falando um pouco, ó, é um fundo imobiliário com foco exclusivo em ativos logísticos e industriais, criado em 2010. O fundo é atualmente gerido pela Pátria Investimentos e administrado pelo Banco Genial. E aqui tem o fundo de tijolo, e ele vai mostrando aqui ó, em quais são. Ele tem mais de 30 ativos, mais de 30 imóveis que estão gerando renda para ele em 7 estados aqui da nossa federação. E aqui vem mostrando, tem São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo de novo, São Paulo, São Carlos, aqui, Ribeirão Preto, Pernambuco, Rio de Janeiro e assim por diante. Aqui tem as taxas, né, que ele fala sobre a taxa, né, o ganho de capital, das vendas das cotas. Todo fundo imobiliário, independente se ele é agronegócio, fundo de papel, ele tem que pagar no mínimo 95% do resultado apurado no caso para os cotistas. Tá? Então não é exclusivo do HGLG, ou seja, do que ele recebe, 95% tem que distribuir para os cotistas. E aqui mostra a distribuição dos seus ativos, mostrando em São Paulo tem 17 imóveis, Minas Gerais em segundo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então ele vai discriminando quais são esses tipos de imóvel. E aqui tem outras informações. Então, basicamente, o fundo de tijolo ele vai investir em imóveis físicos, né, em tijolo mesmo, e vai trabalhando para vocês o aluguel. Ele vai alugar esse imóvel e, através desse recebimento, ele vai distribuir 95% do seu faturamento para os seus cotistas. E ele é uma renda variável, porque ele vai variando também, como eu mostrei ali em cima, todos os fundos, né? Como as ações ali, pode crescer também o valor da cota, isso vai depender também da inflação, o imóvel também valorizar, ele replica isso para dentro da cota, o imóvel valorizou, então o valor da cota ele aumenta também, ou seja, a especulação imobiliária também faz o fundo de tijolo crescer e aumentar o valor da sua cota. Tranquilo? Fundo de papel. O fundo de papel ele investe em dívidas. Basicamente, é um empréstimo que se faz aos fundos que estão trabalhando com os imóveis e eles pagam esse valor, ou seja, ele é aplicado através, muitas vezes como investimento, pelo CDI, pelo IPCA, pela Selic. Então, eles fazem negociação através disso, ou seja, se empresta o dinheiro, ou seja, se ganha com a dívida, e essas empresas pagando ao fundo de papel, ele vai distribuir também 95% do que é apurado com esses empréstimos para os seus cotistas, através dessa distribuição de dividendos. Então, o fundo de papel, basicamente, é um empréstimo, ele ganha com a dívida, CRI, o CRA, por exemplo, que é o certificado de recebível imobiliário e o certificado de recebível do agronegócio. A gente vai falar também do agro aqui no fundo imobiliário. Então, basicamente é isso, é uma dívida que é atrelado através do investimento em fundos imobiliários, em imóveis, e é repassado depois para os cotistas ao recebimento dessas dívidas, que são esses papéis, no caso. Voltando para a plataforma, vou aqui fundo de papel, ele vai apresentar alguns, e você pode ver que o dividend yield normalmente do fundo de papel ele é maior em relação ao de tijolo por conta dele estar atrelado à inflação em alguns empréstimos que são feitos ali para esses imóveis, para essas empresas que aplicam dinheiro em imóveis. Então ele está atrelado, como a Selic está alta, teve uma redução, né, aí 0,25, mas ainda está alto, então ele rende bastante nesses momentos que a inflação está alta, no caso com a Selic também alta. Então aqui ó, temos mostrando ó, títulos e valores imobiliários, tá vendo? São papéis híbrido, o MXF11 ele tem algumas outras coisas, então ele se torna híbrido. E esses daqui só são papéis realmente. Vou entrar aqui nesse KNCR11, você vê o valor da cota também, ele também é variável, ou seja, você pode perder dinheiro na cota, mas ele vem crescendo. Como eu falei para vocês, em relação à inflação, ele tem um bom dividendo pago, aqui é mais de 12%, mais de 1% por mês, e livre de imposto de renda, ou seja, você recebe e não precisa ter um imposto cobrado sobre o seu dividendo. Claro que na venda do ativo, você vender a cota, vai incidir o imposto de renda, mas no recebível,
no dividendo não tem imposto. E aqui você vê que ele está um pouquinho valorizado, bem pouco, liquidez diária, portanto que ele é negociado ali na bolsa. Eu vou baixar aqui para mostrar para vocês, o intuito não é mostrar aqui também a variação, mas aqui falar um pouco sobre essa parte. Então você vê a vacância é zero, porque ele não tem imóvel físico para ser ali aplicado o aluguel. Então ele empresta dinheiro para as empresas que têm imóveis. Então ele não tem imóvel. Valor patrimonial, valor, né, divisão de cotas dividido por isso, dá esse valor da sua cota. Vou passar aqui para baixo, só para a gente ver. Você vê também aqui que ele varia bastante o dividendo, por conta dessa questão atrelada, né, a Selic e as taxas, então ele vai variando bastante. Você pode ver também que ele variou e tal, mas sempre acima de um real o dividendo pago por cota, ou seja, mais de 1%. A estratégia, ele fala um pouco sobre isso, quem é gestora, o CRI e LCI, letra de crédito, basicamente imobiliário, né? O CRA vai ser lá voltado mais para o agronegócio. Você vê o CRI, recebível, certificado recebível imobiliário, empréstimo que é feito para esses segmentos que trabalham com imóveis. E aqui, ó, a maior parte da exposição é atrelada à CDI, taxa média de operação interbancária, e a estrutura também é no mínimo 95% do resultado do caixa. Dentro dele, aqui, como a gente não tem os imóveis, você vai ter que abrir aqui o relatório gerencial. No relatório gerencial do KNCR11, a gente encontra aqui algumas informações sobre como está distribuído esse valor dos papéis. A gestora de fevereiro, o relatório, né? Nós estamos terminando março, e aqui mostra a distribuição, basicamente, de dividendos, mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui que ele fala em relação a como está alocada a carteira. Aqui, ó, o certificado de recebível imobiliário, 70% atrelado ao CDI. O outro CRI aqui alocado 0,1 à inflação, a inflação mais alguma taxa, né? Taxa média. LCI, letra de crédito imobiliário, o caixa, né, o dinheiro que está guardado ali do ativo, e assim por diante. Aqui vem falando um pouco sobre isso. Alocação por setores, também nós temos dizendo em quais imóveis eles emprestam mais dinheiro, fazem essa dívida, né, o residencial pulverizado, logístico, shoppings e escritórios, na sua maior parte, alocado ali para setor de escritórios, ou seja, empresta dinheiro para empresas que estão investindo em escritórios. Indexador, a maioria que é o CDI, 0,1 pelo IPCA e a Selic 14,3%. Né? O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que acompanha basicamente a Selic, que é quase a mesma taxa da Selic. Então a Selic está 14,75%, então o CDI também está acompanhando esse valor, esse retorno. Então aqui nós temos, falando o resultado, deixa eu mostrar só mais um pouco aqui embaixo, quais são as empresas que têm esse valor a pagar essa dívida com esse fundo imobiliário. Que mostra ó, o nome do devedor, do imobiliário, assim por diante, mostra o emissor, o indexador, o CDI, taxa de aquisição, assim por diante, o saldo na aquisição, e aqui tem a porcentagem na carteira, ou seja, esse que ele representa 3,9% da carteira, ou seja, esse papel, essa dívida em relação ao quantitativo de dívidas de papéis que esse fundo tem. Porque pode haver uma coisa importante, o calote. Pode ser que a pessoa não pague e o fundo imobiliário de papel ele perca seu valor por conta disso, porque as pessoas não estão pagando esse valor desses empréstimos. Então é importante também você ter um fundo de papel que ele tenha uma ampla gama de papéis com vários devedores diferentes para que possa minimizar esse risco. Né? Se tiver 50% em um papel só para uma empresa, se esse cara der um calote, não pagar, aí vai ficar ruim a distribuição dos dividendos, ou seja, o caixa vai receber menos por mês. Só que você vê a quantidade que nós temos, pode ver, ó, tá vendo? CDI, CDI, CDI. Temos aqui 86 dos papéis. Conseguimos ver em relação ao seu total. E aqui fala escritório, residencial, pulverizado, shoppings, quais são os imóveis que ele empresta. Então, basicamente, o fundo de papel, esse fundo que gera uma dívida para uma empresa, um imóvel que é comprado, adquirido, para que ela possa gerar, através das taxas CDI, Selic e IPCA, esse rendimento para o fundo de papel
e ele passe isso para os seus cotistas. Então, fundo de papel é basicamente isso. A empresa não tem seu imóvel próprio, mas empresta o dinheiro para alguém que vai comprar um imóvel, que vai trabalhar com esses aluguéis ou de outra forma. Outra opção que nós dispomos para investir fundos são os fundos de fundos. Como o próprio nome já diz, ele é uma cesta onde tem vários fundos imobiliários que um fundo que é criado pega o valor desses outros fundos e investe em diversos, ou seja, ele pega uma concentração de fundos imobiliários de papel, de tijolo, agronegócio, desenvolvimento, junta e compra essas opções, ou seja, é uma cesta. Quando você não sabe quais fundos comprar, você já compra um fundo de fundo que ele tem um pacote de vários fundos imobiliários dentro dele. Então, vou mostrar também para vocês como é que a gente encontra esses fundos de fundos, os FOFs, também conhecidos assim. Bom, aqui na plataforma, você pode vir de novo, novamente, nos FIIs, e aqui você vem buscar todos, ele vai abrir essa parte, você vê em todos os segmentos, tipos, e aqui, ó, fundos de fundos. Quando você clicar, vai aparecer algumas opções, eu vou mostrar esse primeiro, só para mostrar a vocês como é que aparece. Dá para você ver também que o dividendo ele é menor do que o fundo de papel, mas não fique posicionado só nessa questão do dividendo, porque a gente sabe que ele pode cair também o valor da sua cota e você não ficar muito alegre com essa desvalorização, vamos dizer assim. Então aqui nós temos a cota, temos o P sobre VP, o dividendo yield, liquidez, variação, e mais aqui embaixo ele mostra que é um fundo de fundo, a vacância também ele está zero, mas ele pega a vacância dos imóveis. Se ele comprou um imóvel que está com vacância, forma indiretamente ele vai ter vacância dentro desse fundo que ele comprou. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. Mas aqui eu mostro o dividendo, que vem passando por tempo, tem meu valor. Ele caiu um pouco, você pode ver. Depois caiu, depois subiu. Assim por diante. Vai subindo, caindo. Essa relação. E aqui mostra um pouco sobre isso, fundo de fundos, um FOF. E aqui ele mostra quais são os fundos que tem dentro desse cesto, desses imóveis. Aí pode ter aqui logístico, renda urbana, um fundo de papel, de shopping corporativo, logístico, aqui de novo de papel, e assim por diante, falando sobre isso, ó, o IPCA, o CDI, IGP, e aqui os 95% também do resultado. Então é basicamente isso. Fundo de fundo é uma cesta com vários outros fundos dentro do seu portfólio. Já falando dos FIAGROS, também dentro da plataforma, já indireto, FIAGRO ele é do agronegócio. São investimentos que são feitos em terrenos, galpões, máquinas, são esses investimentos feitos dentro desse segmento. Aqui você consegue também FIIs, aqui já tem o FIAGRO, vou direto, clicar aqui, ó, ele vai aparecer as opções que nós temos. O KNCA11, vou clicar nele para mostrar a vocês. Aqui o dividendo yield dos que eu mostrei ele é o maior, mas também o risco, né, no caso, o risco e retorno. Imagine que um produtor que pegou um dinheiro emprestado, algo desse tipo, e ele teve uma safra ruim, ou seja, ele não teve uma colheita boa. Isso faz com que ele caia o dividendo. E quando estiver bem, ele também vai bem. Então impacta também diretamente. A variação de renda variável, como sempre. Aqui a vacância, zero, taxa, assim por diante. Fundos imobiliários, fala um pouco daqui, FIAGRO. Vou mostrar aqui só aqui embaixo os dividendos pagos, aqui o valor. Como eu tinha falado para vocês, é como se fosse um fundo de papel, né, a dívida, que é gerada através de um CRA, que é um certificado de recebível agropecuário. Então, é empréstimo ali, ó, operação de crédito. Igual ao o de papel, ele tem também indexado através da Selic, IPCA, CDI e assim por diante. Então, aqui vai mostrar, deixa eu ver se eu abro aqui o relatório gerencial. Ele vai mostrar também, ele é da mesma empresa, né, do Itaú, que estava gerenciando aquele outro que eu mostrei para vocês, o KNR11. Ele vai mostrando aqui também a distribuição, aí onde está, quanto é que ele tem distribuído, ó, o K, IDIC, e assim por diante. Ele vai mostrando também aqui, tal, passar, descer. Então a gente pode ver aqui, ó, quase 9% da carteira está a esse devedor.
Então, se houver um calote, né, e pagar, pode acontecer alguma coisa. E aqui você vê que ele tem 40 empréstimos feitos a esses empreendimentos. Então, ele vai emprestar para empresas que atuam no segmento agropecuário, do agronegócio. E, concluindo, outra opção é o fundo de desenvolvimento. O que significa o fundo de desenvolvimento? É aquela empresa que está construindo imóveis para vender depois. Então, o risco é maior em relação aos outros fundos imobiliários, porque a empresa vai pegar dinheiro para fazer construções e depois vender. Se ela conseguir vender, bem, o lucro vai ser alto, mas se ela não consegue vender os imóveis, tem esse risco também. Então, vou aqui ao fundo de desenvolvimento, o TAR R11, ele teve aqui uma queda, você pode ver na sua avaliação, mas o dividendo, como o risco é maior, o dividendo ele paga mais do que os outros que eu mostrei a vocês aqui. Está quase 16% livre de imposto. Mas ele teve uma queda aqui na sua valorização do preço por conta dessa queda dessa cota dele. Então, vou mostrar aqui o fundo de desenvolvimento, vacância, taxa de administração é maior também do que as outras. Mostrando o dividendo, teve uma queda. Estratégia da composição. Aqui São Paulo, Jardim Europa, setor Solange, Goiás, Pará, Mato Grosso, em Campo Verde. E a diversificação, 95% do resultado distribuído. E aqui a taxa atrelada. Então aqui você vê o Goiás, São Paulo, vários estão sendo construídos aí imóveis. Né? O relatório gerencial, vou abrir aqui para mostrar a vocês. Aqui ele mostra os tipos, ó. Parque do Inglês de Londres. As informações gerais, vendas já foram feitas, ó. Obra está em 90%, projeto, terraplanagem, alvenaria, fundações, estrutura. Então ele vai mostrando aqui os resultados desse projeto. Dados gerenciais dos meses, a liquidez, aqui onde está distribuído, pelas cores, você consegue observar, portfólio de crédito, carteira de recebíveis, você vê aqui, ó, Jardim Europa, setor Solange, e assim por diante, também a distribuição por carteira. São vários, né, como eu tinha mostrado lá do outro. Detalhamento dos ativos, que mostra também, ó, os loteamentos. São vários. Então, basicamente, esse de desenvolvimento, ele vai fazer esse trabalho através de investir em construções, em hotéis, em apartamentos, né, para moradia, shoppings, galpões e assim por diante. E depois ele vai tentar vender no mercado esses imóveis para vender esses imóveis para captar o recurso e assim poder ter o seu rendimento, o seu retorno e distribuir para os seus cotistas. Nosso vídeo se encerra aqui. Eu agradeço a todo mundo que permaneceu até o final do vídeo. Nos próximos vídeos iremos falar mais um pouco, como filtrar, quais são as métricas que eu utilizo para escolher os fundos imobiliários. Mas para não ficar tão extenso, eu vou deixar para... Então é basicamente isso que você deve observar numa forma preliminar em que você quer investir. Claro que você pode ter vários setores diferentes dentro da sua carteira, como eu tenho também. Eu tenho fundo de tijolo, fundo de papel e assim por diante. Ou seja, você diversifica dentro da aplicação em fundos imobiliários. Mas no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então é isso. Valeu, clã. Até mais.